E olha só, uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio e pela Serasa apontou que em fevereiro desse ano, o número de mulheres endividadas diminuiu em relação aos homens. No mês passado, o estudo apontou que 76,9% das mulheres tinham dívidas, enquanto 76% dos homens estavam endividados. Uma diferença pequena de menos de 1 ponto percentual. Em fevereiro do ano passado, a diferença era de 1,6%. Para a gente entender um pouco melhor do empenho feminino, eu converso com a Francine Mendes, que é economista e mestre em psicanálise e idealizadora do reality show Garotas do Tesouro, programa que une educação financeira e emocional para as mulheres. Francine, ótima tarde para você, muito bom ter você aqui com a gente. Olá, ótima tarde, muito bom estar aqui com vocês também, falando sobre um tema tão importante, né? A participação das mulheres no mercado financeiro, no planejamento da sua educação financeira e tudo mais. Esses números, eles são animadores, mas a gente precisa olhar com um pouquinho de cautela. Apesar de ter diminuído em torno de 0,2% o índice de inadimplência, o índice de endividamento das mulheres aí no comércio, é importante a gente trazer aqui alguns dados. As mulheres ainda precisam organizar-se financeiramente, apesar de conta que agora elas estão mais dominando este mercado, né? O que a gente pode ver aqui é que parte das famílias, muito com as mulheres como chefes de família, elas utilizam o crédito como complemento de renda. E com o aumento da taxa Selic, o que a gente pode ver é que esse crédito pode ficar mais caro com o aumento da inflação. Então, a gente precisa agora, neste momento, chamar a atenção das mulheres, principalmente com políticas práticas, para chamar para a organização do planejamento econômico. Então, o que nós vemos hoje aqui no nosso país é que, muito embora as mulheres ainda estão aquém, abaixo das expectativas em relação às organizações das suas finanças, muito embora provavelmente agora, com todas essas políticas públicas de planejamento financeiro e econômico, as mulheres vão tomar para si as rédeas da sua educação financeira e, com certeza, melhorar aí os déficits de empreendedorismo e outras formas como lidam com o dinheiro. Ô Francine, um outro dado que eu estava olhando aqui que eu achei interessante é que no intervalo de um ano, né, de dezembro de 2023 a dezembro do ano passado, aumentou também o número de mulheres que investem na Bolsa de Valores, 7%, um aumento considerado expressivo. Eu queria te ouvir sobre isso, qual que é a sua opinião? O que você acha que tem atraído mais as mulheres para o investimento na Bolsa de forma geral? E quais dicas também você dá para quem está começando ou quem está com a ideia de começar a investir? Olha, foram 7% aumento no último ano das mulheres que entraram no mercado financeiro através da Bolsa de Valores. Acontece que nos últimos 5 anos houve um aumento da participação das mulheres de 85%. Muito embora as mulheres hoje estão mais atentas com suas finanças, elas ainda enfrentam alguns desafios. Primeiro de tudo, né, as mulheres ainda ganham menos, fazem mais pausas em suas carreiras, mas elas estão mais curiosas em relação a esse assunto dos seus investimentos. Não só na Bolsa de Valores aumentou 7%, como no Tesouro Nacional aumentou em 15%, ou seja, as mulheres estão mais realmente sensíveis a esse assunto de finanças e dizendo que esse assunto não é mais só do público masculino, mas também do público feminino. Aqui a gente atribui a isso, é mais curiosidade mesmo, as mulheres querem saber mais sobre finanças, querem entender melhor da gestão financeira. E um dado muito importante é que quando as mulheres aumentam a sua renda, proporcionalmente elas fazem melhor gestão financeira até mesmo do que os homens. As mulheres, elas arriscam menos e elas se informam mais. Então, esse dado ele é bem importante e ele é uma vitória para o mercado financeiro, porque quanto mais mulheres estiverem na Bolsa de Valores, quanto mais mulheres estiverem investindo no mercado financeiro, mais aumenta a produtividade e mais a economia se fortalece. Mas um ponto bem importante aqui, uma dica fundamental para todas as mulheres, antes de entrar no mercado financeiro com seus investimentos, é bem importante que você entre pela renda fixa e não pela renda variável.
Ou seja, entrar no mercado de ações é maravilhoso, porém é importante dar um passinho atrás, entrar via Tesouro Nacional, ou seja, investindo em títulos públicos como reserva de emergência primeiro, antes de dar esse passo acima, né? Além que é na renda variável. Por quê? Acostuma-se, quando a mulher costuma entrar por renda variável e ter uma oscilação na bolsa de valores, ela acaba achando que é muito arriscado, acaba muitas vezes perdendo dinheiro e acha que o mercado financeiro é ruim, mas não é. O mercado financeiro é maravilhoso e nós estamos aqui para mostrar e desmistificar todo essa aura que foi colocada de que é mais difícil, de que é para os homens, de que as mulheres não dominam tanto as finanças e dominam mais maternidade, por exemplo, e os cuidados com os serviços. Não, as mulheres sim estão se atentando cada vez mais para cuidarem de suas finanças, para cuidarem de suas casas, embora todos os prognósticos ainda desfavorecem as mulheres, né? Porque nós temos jornadas duplas, triplas, até mesmo quádruplas. As mulheres já chefiam a maioria dos lares brasileiros, então tem muita responsabilidade envolvida, mas nem por isso elas estão intimidadas em realmente tomar as rédeas das suas próprias finanças. É isso, Francine. É um impacto para a economia brasileira, como você disse, e sem dúvida para as famílias, né? Que a gente sabe muitas mulheres são chefes de família, então ter uma independência financeira, evoluir financeiramente, tem um impacto geral, né? Agora eu queria te ouvir sobre empreendedorismo, porque eu sei que está aumentando também o número de mulheres que estão abrindo o próprio negócio, né? O Sebrae fala já em 10 milhões e 300 mil empreendedoras no Brasil, que é um número recorde desde quando eles começaram a fazer esse acompanhamento lá no ano de 2016. O que tem levado as mulheres a empreender e qual é o olhar diferenciado que a mulher traz para o empreendedorismo? A gente ainda tem algumas barreiras para o empreendedorismo, né? Muito embora o número seja extremamente animador, mais de 10 milhões de mulheres já lideram seu próprio negócio. Acontece que as mulheres ainda têm um entrave muito grave que a gente precisa olhar com um olhar bem apurado, que é a parte da falta de concessão de crédito para essas mulheres, né? As mulheres ainda têm mais dificuldade de tomar crédito para, por exemplo, investir no seu negócio, até mesmo do que os homens. Muito embora essas mulheres ainda sejam melhores pagadoras das dívidas contraídas do que os homens, elas ainda não recebem o incentivo necessário. Muitas mulheres ainda empreendem por necessidade e ficam mais na informalidade. Muitas vezes elas acabam ainda não se planejando com a forma e com o rigor que seria necessário por conta de várias outras questões, né? As mulheres, quando elas empreendem no seu próprio negócio, elas não ficam dedicadas exclusivamente a esse próprio negócio. Elas precisam também cuidar da casa, cuidar dos filhos, da maternidade. Muitas mulheres empreendem como mãe solo, ou seja, elas empreendem na carreira da maternidade e empreendem também no seu próprio negócio. É um número que nós temos que comemorar, mas é um número que também temos que tomar como um desafio, porque a mortalidade nos negócios das mulheres ainda tende a ser superior por conta desses desafios que ela precisa enfrentar, principalmente na concessão de crédito, na tomada de crédito. Taxas de juros para as mulheres, por incrível que pareça, ainda são maiores do que as taxas de juros para os homens. Então, é preciso ter política pública, sim, incentivando essa mulher a equilibrar melhor tanto a vida pessoal quanto a vida profissional, para que ela possa investir com segurança no seu negócio e colher os frutos de um bom investimento. A gente tem alguns avanços, mas os desafios ainda são imensos, né? Francine, eu sei que toda essa análise que você traz para a gente tão importante, ela é muito baseada nas suas experiências pessoais e profissionais, que também nortearam também a ideia de fazer o Garotas do Tesouro. Queria que você contasse um pouco para a gente, eu sei que vocês tiveram milhares de inscritas. Tem um perfil das mulheres interessadas em entender, em começar a investir? São mulheres mais arrojadas, mais jovens? Tem um perfil definido? Como que é? Olha, foi muito curioso, né, esse reality show, Garotas do Tesouro, baseado em toda a minha experiência, toda a vivência com a plataforma de investimentos Elas que Lucrem, né? Nós já profissionalizamos mais de 100 mil mulheres para entrada no mercado financeiro e também para poderem serem donas do próprio negócio. E o que a gente viu é que muitas mulheres ainda têm muita insegurança emocional, em detrimento da segurança financeira. Então, a gente pensou que realmente precisava
nutrir essa mulher com informação de qualidade, tanto para que ela se sentisse segura para fazer investimentos financeiros, como investimentos emocionais. E quando a gente fala de investimentos emocionais e financeiros, aparecem mulheres de diversos perfis. Então, foram mais de 5.000 mulheres inscritas e a gente pode dizer aqui que tinham de todas as profissões. Tinham empreendedoras, tinham médicas, advogadas, donas de casa, professoras, enfim, cozinheiras, mulheres de todos os perfis, de todas as classes sociais, umas querendo realmente investir melhor o seu dinheiro, outras querendo investir melhor suas emoções. Então, foi um cenário e foi muito motivante, né? Muito motivador a gente fazer todo esse reality, porque reunimos aí mulheres de todos os perfis, de classes A, B, C e D. E o que a gente percebe é que hoje as mulheres de classe B e C contribuem com até 93% da renda de suas famílias. Ou seja, as mulheres têm um valor muito importante em relação às finanças dentro de casa. E cada vez mais essas mulheres querem se alimentar com informação de qualidade para fazer melhor a gestão dos seus recursos e também a gestão do dia a dia da sua família. O reality, ele contou com essas 5.000 participantes na primeira edição, dentre as quais 100 foram selecionadas para fazer todo o cronograma e toda a trilha de conhecimento. Então, primeiro a gente trouxe questões emocionais para que essa mulher pudesse se alimentar desses conceitos básicos de autonomia, autoconhecimento, autorresponsabilização. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente identifica um padrão de gerenciamento familiar ou de gerenciamento profissional equivocado, como é que a gente lida melhor com esse padrão, com quem que a gente deveria falar, como a gente deveria falar. Então, durante todos esses meses, essas mulheres imersas neste conteúdo, elas conseguiram sim ter mais equilíbrio emocional, segurança emocional, para aí sim gerenciar e administrar suas finanças. Aí nós fomos para o módulo de investimentos, onde essas mulheres aprenderam que precisam dividir fluxo de caixa, de investimentos, que não importa a quantia que você vai tomar conta da sua conta bancária que você vai investir todos os meses, mas sim a frequência de que você faz isso, como é que você muda esses hábitos que muitas vezes nós aprendemos equivocadamente, aprendemos a cuidar dos filhos, da casa, mas não aprendemos a cuidar das nossas finanças como deveríamos. Muitas vezes, até mesmo no empreendedorismo, a mulher delega o principal instrumento de gestão da sua empresa, coração da sua empresa, que são as finanças, por medo de perder, por medo de perguntar, por medo de não saber fazer direito. Então, o reality, ele desmistifica todos esses mitos, todos esses hábitos que anos e anos, culturalmente, nós tivemos enraizados nas nossas memórias ou até mesmo na nossa conduta do dia a dia. Então, ele é um choque de uma nova realidade para que todas as mulheres possam assumir o controle de suas próprias vidas, de sua própria gestão financeira, para aí sim ter liberdade emocional e ter segurança financeira que todas precisam, porque eu sempre digo que uma mulher com liberdade financeira é uma mulher que pode pensar em voz alta. E uma mulher que pensa em voz alta, ela se livra de uma série de situações abusivas. Tanto pessoalmente quanto profissionalmente, elas conseguem se colocar, elas conseguem realmente ter um posicionamento diferenciado dentro das instituições, tanto que trabalham ou que administram. Portanto, a independência emocional e financeira, ela é a chave para que essas mulheres possam realmente falar aquilo que pensam e transformar não só a si, mas todo o ambiente à sua volta. Dúvida, Francine, esse investimento emocional que você falou e que a gente vê tão bem no reality, ele é muito interessante, porque quando a gente fala em finanças num primeiro momento, a ideia que se tem é de algo frio, né? Que a gente está falando de números, e não é assim, né? Tem um lado humano, tem sonhos envolvidos, cada um traz a sua história, tem a sua expectativa, então tem todo um lado emocional e humano também que é muito importante, né? Eu sempre digo que o dinheiro está muito mais atrelado às emoções do que ao valor de troca que ele tem em si, né? Então, nós mulheres que somos responsáveis por em torno de 75% de tudo que é produzido no mundo, que é consumido no mundo, nós direcionamos ou consumimos, todo esse poder econômico está nas nossas mãos. Por que não utilizar esse poder econômico
também através do gerenciamento das nossas emoções, de canalizar essas emoções para onde realmente importa, para fazer crescer nossa conta bancária, para que nós possamos admirar também essa conta bancária. Então, o gerenciamento dessas emoções, muitas vezes, eu sempre falo que mulher não gosta de dinheiro, mulher gosta de segurança emocional, física e financeira. Muitas vezes estamos num relacionamento por dinheiro ou permanecemos pela mesma razão, temos vergonha de pedir um aumento, até mesmo de abrir nosso próprio negócio, porque envolve uma série de qualificações e sempre achamos que não somos boas o suficiente para fazer determinadas coisas, sobretudo com dinheiro. Então, temos que trabalhar as nossas emoções, temos que trabalhar tudo o que nos foi passado e nos foi ensinado ao longo da vida e começar a questionar por que fazemos o que fazemos da forma que fazemos durante tanto tempo. Por que só 30%, muito embora esse número na Bolsa de Valores tenha subido em torno de 7% do ano passado para esse, das mulheres investidoras, e 15% no Tesouro Nacional, por que ainda só 30% das mulheres são investidoras no nosso país, ao passo que 70% dos homens já fazem investimento qualificado do seu dinheiro? Então, começar a questionar por que fazemos certas coisas há tanto tempo e por que ainda tem tão poucos recursos na nossa conta bancária e como fazer diferente, né? Então, esse é o grande marco do nosso reality, o primeiro de investimentos do Brasil, voltado para as mulheres, voltado para o público feminino, um público que está aí aguerrido, um público que não se deixa abater, que está indo à luta cada vez mais, as mulheres estão mais curiosas, estão querendo se conhecer melhor. E uma dica bem importante que a gente dá no reality, que eu queria deixar aqui sobre autoconhecimento, é a gente conseguir se comunicar de uma forma diferente, talvez buscar uma ajuda terapêutica, identificar qual é o nosso talento, no que nós somos boas de verdade. Será que nós podemos, com esse talento, aprimorar e fazer um dinheiro maior com isso, para poder investir mais, para poder investir qualificadamente? Não é sobre a quantia que você vai investir todos os meses, mas o hábito que você se coloca todos os meses para que você possa pagar o seu eu futuro, para que você possa ter mais qualidade de vida. Uma coisa que a gente sempre fala no reality também, né, para as mulheres, é que temos 3 dinheiros essenciais na nossa vida. O dinheiro da autonomia, né, que é esse dinheiro para gastos essenciais, a gente chama de mala pronta, que é aquele recurso que a gente deixa lá no Tesouro Selic guardadinho para quando a gente precisar acessar uma situação que muitas vezes pode acontecer de imprevisto ou até mesmo de oportunidade. A gente coloca lá no Tesouro Selic porque tem liquidez imediata, é melhor que a poupança, paga em torno de 30% mais que a poupança. Então, a gente ainda tem muitas crenças que não nos deixam avançar. Por que deixar o dinheiro ainda na poupança se paga 30% menos que o melhor investimento do país, o investimento mais líquido do país? Então, essas questões a gente traz no reality, mostrando para a mulher que é possível sim você ter independência financeira, fazer seus investimentos com segurança, com responsabilidade. E a partir daí nós temos os outros dinheiros, né, para comprar experiências, porque essa vida não é só trabalhar, é também experimentar, é também usufruir, e também o dinheiro da aposentadoria, né? Quando que a gente quer aposentar, com quanto recurso a gente quer ter na conta para se aposentar. Então, tudo isso a gente traz no reality e mostra como fazer, quanto você precisa despender de todos os meses. Quanto antes você começar, muito menos você vai precisar para ter esse conforto e essa segurança emocional. Não tem jeito. Para a gente, independência de verdade é quando você pode escolher. E a mulher, ela se sente muito mais confortável escolhendo quando ela tem recursos para acessar, para bancar as decisões que ela deve tomar. Então, eu acho que estamos aí hoje indo para o 4º episódio do reality Garotas do Tesouro. Estamos recebendo muitos feedbacks, muitos comentários positivos, mulheres realmente transformando suas vidas. Estamos mandando o material didático para essas mulheres, para que elas mesmas possam assistir às aulas que as garotas do Tesouro tiveram acesso, às apostilas que elas tiveram acesso, separando já as contas bancárias de fluxo de caixa da conta de investimento, para que assim possam transformar
todas essas dicas em hábitos que arrastam outras pessoas, que arrastam outras pessoas da família, que arrastam outras mulheres, que arrastam também seus filhos. Eu sempre digo que a melhor herança que uma mulher pode deixar para os seus filhos é ensinando eles serem bons em alguma coisa e ganhando a vida com isso. Nós, mães, muitas vezes ficamos muito preocupadas com o futuro dos nossos filhos e acabamos não nos preocupando tanto com o nosso, ou não fazendo a nossa tarefinha de casa. Acho que a missão do Garotas do Tesouro é isso, é fazer com que essa mulher se preocupe com ela também, que ela alimente sua conta bancária emocional e a sua conta bancária financeira na mesma medida, para que ela possa ter muito mais paz e felicidade. Francine, antes da gente se encerrar, então, dá um gostinho pra gente do que vai ter no episódio de hoje de Garotas do Tesouro. Olha, hoje temos mais uma eliminação, né? Muito conteúdo hoje. Então, ontem nós tivemos uma eliminação, hoje outra eliminação. Amanhã também teremos outro processo eliminatório. Então, seria muito importante as mulheres entenderem que as mulheres que estão sendo eliminadas, o que elas fizeram, que elas poderiam corrigir no próximo episódio. Enfim, hoje vocês terão muitas emoções, como tiveram todos os outros dias. É um reality muito dinâmico, que todas vocês podem ter acesso a esse conteúdo para realmente ter uma vida financeira muito mais saudável, tanto emocional quanto da conta bancária. E reforçando aqui que Garotas do Tesouro vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8h50 da noite. Francine, quero te agradecer muito pela participação, foi ótimo ter essa conversa com você. Muito obrigada, uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, uma ótima tarde para vocês também. Mulheres, não deixem de administrar seus recursos, sua conta bancária, para que vocês possam pensar em voz alta e aí sim levar a vida que querem levar. Um beijo gigante. Eu encontro vocês hoje à noite lá no 4º episódio do Garotas do Tesouro. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.